Olá, este é o meu curso para macho, também conhecido como o menor encontro de homens do Brasil. Menor porque cada encontro dura só 30 minutinhos. E o tema de hoje é: o mocinho da novela de hoje segue sendo o bonzinho heterotop machista loirinho de olho azul ou a gente evoluiu um tantinho? Para isso eu chamei o roteirista Daniel Berlinski. Oi, Daniel. Oi, Tati. Muito bom que você está aqui. O Daniel é autor do remake de Dona Beija, na HBO, que foi vendida como uma história de empoderamento feminino no Brasil do século XIX. O Daniel ele começou na Globo na produção de elenco de novelas, né? Ele fez Passione, Belíssima, Queridos Amigos, Caminho das Índias. Depois foi colaborador como roteirista de novelas, fez Gabriela, Amor à Vida, Lara com Z, Morde a Sopra, Alto Astral, Pega Pega e Eta Mundo Bom. Trabalhou com Aguinaldo Silva, Valcir Carrasco. Então eu quero conversar com você, primeiro essa experiência de Dona Beija, que agora é Beija, né? Era Beija antes, não era? Na primeira versão era Beija com I, a gente botou sem o I. Sem o porquê? Então, essa é a pergunta mais curiosa que as pessoas fazem. Na grafia dos documentos tem Beija com I, tem Beija sem I, acho que tem a ver com mineirês, né? O queijo, queijo, eles tiram o I. E aí o Silvio de Abreu sugeriu que a gente usasse sem o I, até porque a gente está fazendo uma releitura e não um remake, então era para diferenciar da primeira para a segunda. Mas teve uma coisa interessante, um amigo meu vendo as chamadas, quando ele viu que não tinha o I, chamou a atenção dele. E aí ele me ligou e falou assim, quando eu vi a Beija, eu era muito novinho, ela era um objeto de interesse erótico para mim, né? E aí tinha aquela mulher. Quando vocês tiram o I e vira Beija, eu passei a ver um nome e não uma ação. Então para ele era Me Beija, né? Me Sim, beija, total. aquela mulher nua na cachoeira. Sim. E aí tem o I, virou um nome, e ele falou, tem uma mulher ali, não só um objeto de... A gente vai falar, como aqui é uma ideia de um programa para a gente falar de o masculino em 2026, né? Essa discussão importante que outras pessoas legais estão fazendo também, outras não tão legais, umas mais legais. Mas acho que é importante discutir o masculino hoje. Mas não tem como a gente também não falar das protagonistas mulheres nas novelas. Mas vamos começar. Como está a sua experiência hoje, quando você cria uma novela? E mesmo quando antes você colaborava, o que você acha que mudou na criação de personagens e de protagonistas homens? Qual que é a principal mudança? É muita coisa. Na verdade, a gente já vinha sentindo isso com o tempo. Estava sendo cada vez mais difícil fazer o protagonista masculino, porque a protagonista feminina foi mudando. Né? Aquela mocinha que não reagia, apática, que ficava esperando, aquilo foi mudando. Então a gente começou a evoluir nas mocinhas, assim como a sociedade evoluiu com as mulheres, e o protagonista masculino ficou perdido um pouco ali, né? O que fazer com ele, para manter ainda aquela virilidade, né? Aquela coisa que atraía a telespectadora. Então, durante muito tempo, a gente teve muito problema de fazer. E a gente, na Beija, enfrentou muito isso, porque o Antônio, que é o mocinho da história, entre aspas, porque a gente discutiu o tempo todo, ele é mocinho, ele não é mocinho. Na novela original, no Dona Beija. No Dona Beija, ele era, em 86, que é a primeira versão da novela, ele era o par romântico dela. Era uma história de amor com um final trágico. Na hora que chega pra gente, a gente começa a analisar a estrutura anterior, a gente começou a entender que ele não era um par romântico. Ele era alguém ali tentando ter um romance com ela, mas essa mulher estava se empoderando e ele não conseguia acompanhar ela. E aí o final trágico entrava aqui da mesma forma que na primeira novela, mas dando um outro contexto. E aí foi muito curioso, porque a gente debateu o tempo inteiro, assim, a gente está perdendo o mocinho, estamos perdendo o par romântico. Cara, mas não tem que fazer, não é uma história de amor. É uma história de amor próprio dela. Então, quando você empodera a mulher, o que você faz com o par dela, né? E aí, quando a novela foi exibida, é tóxico, não gosto do Antônio, que homem horroroso, boy lixo. E aí eu falei, é isso. Porque é isso, assim, esse cara que era visto como herói, hoje ele é visto como abusivo. Aí né? não dá para ser o mocinho. Não. E o que seria o mocinho? É que essa não tinha como colocar essa não tinha, porque tinha um final trágico. Sim. Então, eu acho que a gente ainda está à procura desse mocinho. Assim como isso é ótimo. A gente ainda está à procura do homem de hoje. A procura do mocinho de 2026, isso é maravilhoso. Porque eu acho que assim, a gente ainda está no momento que é anterior e necessário, que é desconstruir aquele mocinho. Não tem como a gente fazer um mocinho novo sem desconstruir aquele que foi. Porque o que é a dramaturgia? Ela é alimento e ela é reflexo da sociedade. É um ciclo, ela alimenta e reflete, alimenta e reflete. A gente passou muito tempo mostrando um padrão de comportamento masculino que refletia e alimentava, e a gente precisa agora desconstruir isso para depois começar a procurar. Quando a gente revê filme que amava, que viu, sei lá, no começo dos anos 2000, década de 90 ou até anterior,
e que você falava, nossa, que atitude máscula, hoje em dia você fala, ele abusou sexualmente Total. dela, ele abusou moralmente dela. Meu Deus, esse homem é um sociopata. Você Quantos beijos roubados a gente achava Nossa, romântico, né? romântico, beijo roubado, romântico, cara insistente pra caramba. Mas tem um outro problema também, e aí eu fico vendo isso, porque assim, você tira o beijo roubado, você tira um monte de coisa, tem um limite muito tênue entre o que é uma paquera e o que é um assédio, né? Uhum. E aí você também, como é que você faz uma cena romântica e fazer o público torcer se você fala assim, posso te dar um beijo? E ela diz, pode. E aí você fala, beijo, cadê aquele beijo que surge, né? Uhum. Então a gente ainda tá achando esse lugar. Sabe onde eu achei uma esperança? Esquisitamente, nos doramas. Eu não sou um grande conhecedor de dorama, mas fui lá olhar. E aí teve um que me encantou que chama O Tempo Traz Você de Volta para Mim, O Tempo Traz Você para Mim. E o menino é apaixonante na história. E aí eu fiquei pensando, eu acho que eles estão conseguindo trabalhar a mulher, o personagem feminino ficou uma mulher mais autônoma, mais empoderada, e aí o que sobra não dá para ser o banana, né? Ou perdido, e aí eles Ou botaram cafajeste. ou cafajeste, forçando, né? Uhum. Não, eles fizeram um cara vulnerável, de igual com ela, tão vulnerável quanto ela, protege ela quanto ela protege ele ajuda ela, ajuda. E aí eu acho que ali tu fez um homem apaixonante, talvez seja um caminho. Eu acho que o que a gente está fazendo é isso. Sim, um ser humano. Porque antes era o invencível, não tinha vulnerabilidade, era o que estava sempre nesse lugar de o professor, né? Protetor, o protetor, provedor, era sempre uma coisa, o que vou aprender com ele. Você vê Jornada do Herói, né? Exato. Aí o cara ia lá e buscava um troféu que às vezes era mulher, né? Muitas vezes era uma mulher. Sim. Né? Aí eu acho que isso não... Na Beija a gente usou, para a Beija, a gente usou a Jornada da Heroína, que você já deve ter ouvido falar, né? Que não tem nada a ver com você buscar um troféu fora, mas você errar o caminho e resgatar um feminino dentro de você. Me parece que talvez seja um caminho possível para a gente fazer com os personagens masculinos. Porque feminino não é mulher. Né? Masculino e feminino são aspectos de todo mundo. Então, eu acho que a gente começar a trabalhar... A gente, na novela, tem um personagem do João, que o André Luiz Miranda fez, que já é um homem diferente. A gente faz nele um homem com vulnerabilidades, que chora, que diz a ela que ama, que aceita ela mesmo com ela gostando de outro. Ele vai se desconstruindo, e aí ele erra, ele é machista em algum momento. Então, eu acho que nesse momento que a gente tem que trabalhar esse homem ainda em desconstrução. Porque se a gente encontrar um modelo de homem perfeito que ainda nem existe na rua, ninguém vai assistir. Ninguém vai assistir. Você sabe que eu tive uma pira louca com 2 séries, Rivalidade Ardente e a Heartstopper, 2 séries gays. Sim, sim. E fiquei, assim, eu fiquei obcecada com Heartstopper, depois comprei o livro, eu falei, eu tô tendo uma adolescência tardia aqui, Rivalidade Ardente, eu fiquei louca, queria até caderno Rivalidade Ardente. E aí eu fui ler o que estava acontecendo, e aí eu vi vários estudos, aquelas pessoas que não aceitam que tem um guilty pleasure e fala, não, eu estou vendo Rivalidade Ardente para eu vou ler estudos acadêmicos, não, é só maravilhosa a série. Mesmo, eu só gostei. Mas aí eu fui ver e várias pessoas assim, muito entendidas de séries, de roteiro e de comportamento, psicologia, dizendo que as mulheres, sobretudo, porque foram 2 séries que foram fenômeno entre as mulheres, dizendo que a mulher está tão cansada daquele protagonista heterotop, machinho, de antigamente, ou um desconstruidão que também você não compra muito, que ver essas séries de homens vulneráveis, apaixonados, os dois num lugar... Sem saber o que fazer, né? E os dois num lugar meio horizontal, né? Claro que o jogo de poder é importante. Eu também... eu sou feminista, mas eu também sou estudante de psicanálise e o jogo de poder precisa existir, mas desde que o poder esteja a cada hora com um. Né? Não tem um monopólio, né? O sexo na vida e o sexo na dramaturgia, ele precisa de jogo de poder. Sim. Até para você assistir e ficar no Rivalidade Ardente, o jogo de poder já está no título. Cada hora é um que está com o poder e o outro está ali desesperado. Mas existe, né? Não tem uma coisa de uma mulher sofredora e um machão ali mandando no jogo. É isso que eu acho que a gente não suporta mais. E eu acho que os dois, a gente gosta porque os dois estão a caminho da vulnerabilidade. Na Exato. verdade, é aceitar quem são. Sim. E não ficar performando, né? Sim. O que aquele esporte pedia a eles, né? Você viu Pela Metade? Vi. Fiquei louca pela metade. Maravilhoso. E o DTF St. Louis? Esse ainda não vou começar. São 2 séries que eu enlouqueci. O Down to Fuck lá, o DTF, tem... Dando um micro spoiler,
A amizade dos dois caras. A personagem mulher, ela não é tão bem elaborada. Tá. Eu acho que eu consigo ver uma feminista que entende de roteiro falando mal da personagem mulher da série. Mas os dois caras é brilhante e tem uma cena específica ali de uma certa dança, que eu não quero dar muito spoiler, que é das coisas mais bonitas, assim, eu chorei pela beleza, é uma série meio de humor, estranha, mas eu chorei pela beleza da cena, de tão diferente. E o Pela Metade, nossa senhora, é um espetáculo, né? Esse cara, como é o nome dele? Richard. Gere. Alguma coisa. Ele é Gênio. Pra mim, gênio, ele tem uma sensibilidade muito grande. ele é a nova, ele é o novo olhar para personagens homens É. nas séries Eu e em tudo, né? Eu acho. Desde o Bebê Rena. do Bebê Rena. Que ele começa, a vítima não é bem vítima. Ele faz isso Pela Metade, né? Até que ponto você é vítima ou você quer ser vítima, né? Quando você pode se libertar do problema, você vai lá e busca o problema. Bebê Rena, você fala assim, peraí, é pra eu odiar essa mulher? Aí você entende que, na verdade, ele foi abusado por um cara e que ele também é abusivo com a mulher que persegue ele dá um nó na nossa cabeça. Mas o Pela Metade, o que te pegou mais nos personagens? Eu acho que isso, ele retratar tão cruelmente assim a vulnerabilidade do que é ser homem, da questão da masculinidade, sem nenhum... É denso, desde do começo até o final, não tem um respiro, né? E a tensão sexual entre eles o tempo inteiro. Total. O cara segura o irmão para ele fazer sexo com a namorada dele, né? Aquela cena... A primeira transa dele é com o cara, na verdade. De spoiler. Vamos segurar. Vamos segurar, falando em segurar o cara. Mas, por exemplo, a cena que ele abre a porta do quarto quando o cara voltou e ele vê o cara dançando, parece simples, né? Mas é tão singela e o cara se vê visto por um outro homem dançando e ele trava, e você não conta pra ninguém. Somos nós. Sim. Somos nós. A gente não consegue ser quem a gente é. A gente tá sempre tentando performar alguma coisa que a sociedade diz a gente. E aquilo que ele obriga ele a falar, irmãos de coração. Bom, outras coisas que a gente pode ver mudança em novela hoje. Personagens protagonistas pretos, mais gays, não tinha... Como que tá hoje para você apresentar um personagem gay, um protagonista preto? Bem mais fácil, né? Não só apresentar e a gente ter a história provada, como a gente realmente poder aprofundar. Nesse Efeito Colateral, a novela que você citou da HBO, a gente tem uma criança trans, que é uma história que eu acho que como é que a gente ainda não está olhando para a infância trans, para a infância LGBT, ninguém é gay adulto, né? Você nasce, né? Então, assim, como a gente ainda não está olhando para as crianças, né? Você é uma criança gay e você não tem nada para se orientar ali, né? E se identificar. Não existe. Então, assim, claro que tem que ser feito com muito cuidado, mas a gente tem que olhar para isso tudo. Então, assim, ainda bem que a gente está abrindo esse leque, né? E a dramaturgia está podendo realmente botar na tela um pouco mais próximo do que é a sociedade, né? E não formatando. Eu quero que vocês sejam assim, 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 assim. E aquela cara de príncipe também, hoje em dia, uns homão bonito, né? Você acha que ainda tem a procura do protagonista loirinho de olho azul? Eu acho que a gente está pendulando, né? Assim, a gente ainda fica no velho e no novo ainda, né? Mas me parece que a gente começou a achar a beleza real mais bonita, porque ela faz mais sentido com a gente. Eu acho que o que a gente via uma loucura que eu vou falar, não sou estudioso disso, mas a dramaturgia que a gente assistia quando a gente era mais jovem era uma aspiracional. Eu queria aquela vida, eu queria ser aquilo. Me parece que agora a gente procura algo que a gente se identifique agora. Total. Não é o que eu quero ser, o que eu já sou. Total. Me ajuda a entender quem eu sou. É muito, mas isso é na literatura também, né? A gente ficava lendo aqueles livros do herói. Hoje em dia a gente quer autoficção, autobiografia, a gente quer o homem quebrado. E isso nas novelas também, esse protagonista que quebra, que é vulnerável, que chora, que isso também tem aparecido mais. Você sabe, na Beija a gente tem o personagem do Fortunato, que a gente levou ele é um personagem gay. E aí a gente fez, na verdade, porque a gente precisava completar o arco todo, a gente começou do início mesmo. Porque eu falava assim para a equipe, a gente tem que trazer todo o público para esse personagem. Esse personagem não é escrito para o público LGBT, ele é para o público em geral. Então a gente precisava que as pessoas acompanhassem desde o começo. Então a gente botou exatamente essa vulnerabilidade dele mesmo não se aceitar. Encosta um pouco no Rivalidade Ardente, né? Então você tem ele sofrendo, rezando, meus pensamentos são impuros, ajoelhava no milho, e aí você tem a jornada toda. Eu fiquei espantado que ele é um dos personagens que mais encantou o público. E aí tem o final que eu não vou contar, mas é um personagem que mais encantou homens e mulheres, assim, pessoas não LGBT e que entenderam o drama daquela pessoa, daquele ser humano, daquela existência, e acompanharam ela, né? Então eu acho que as dores fazem a gente se conectar mais fácil, né, do que o perfeito. E aí, voltando à tua pergunta, né, esse homem perfeito não encanta mais, não agrada mais. Não. Porque ele não é real.
Sim. Você desliga a TV, ele não está do seu lado, ele não vive com você, não é seu pai, ele não é seu namorado, seu marido, seu filho, não é. Sim, acho que para os caras também ver aquilo ficou meio bobo, ficou meio antigo, né? Era opressivo com a gente também. Tem uma coisa delicada que eu acho que esse cara do Pela Metade faz muito bem, que é o patriarcado ele é ruim com as mulheres, ponto. Assim, não há o que se discutir. Mas o que a gente não fala é o quanto ele é ruim com os homens. Não tem um homem, a gente é cheio de privilégio, mas ele tem um preço esse privilégio, um preço emocional. Aí você não consegue se conhecer, você já nasce, já tem um monte de performance que você tem que fazer, de como andar, como se mexer, como falar, e você, quanto tempo você vai demorar para descobrir quem você é? Ou talvez você nunca descubra, né? Então, assim, eu acho que a gente já tinha que estar vendo isso há muito mais tempo, né? E você sente uma abertura para conversar disso? Você é um roteirista jovem, se você tem... hoje em dia você não é mais colaborador, mas você ainda deve precisar apresentar uma ideia para o Silvio de Abreu. O que acontece é que eu acho que todos edos são autores, né? Quando você é artista, a sua antena está tentando captar muito à frente de você. Então, de maneiras diferentes, acho que todos eles têm uma, né, Glória Pérez, todos eles têm uma antena um pouco do que é para frente, né? O que a gente precisa desconstruir. Mas em jeitos diferentes. Eu te falei, o Antônio era um motivo de muito debate na Veja. Muito debate, porque exatamente até que ponto ele era um par romântico, um herói, ou até que ponto ele era quase um antagonista dela, do empoderamento dela, que é o que eu acho que está acontecendo com esses homens na vida, né? Assim, esses homens estão precisando se movimentar porque não conseguem entender quem eles são quando a mulher não é mais quem eles achavam que ela era, né? Ela era aquela superviciente, né? Aquela que me servia. Agora ela não está mais ali, quem eu sou? Não sei. Então, mas essa pergunta é muito interessante. Essa mesa de roteiro, vocês discutindo isso, na verdade, vocês estão discutindo a vida. Porque o homem está perdido nesse lugar e não é tão longe da gente. Minhas amigas comentam, várias amigas, né? Pô, eu ganhei um prêmio, eu ganhei um aumento, não sei como contar para o meu parceiro. E são homens progressistas que estão na terapia, se desconstruindo, mas... Não é aquela coisa que o homem dá um soco na mesa, quem manda na casa sou eu, mas é aquele fim de semana que o cara esfria com ela sem falar nada, porque ela chega falando, então, a partir de agora eu ganho mais do que você, então vamos restabelecer aqui as contas, eu consigo ajudar um pouco mais, era para ser algo celebrado, e é aquele fim de semana que o cara dá uma esfriada. Isso eu escuto de muita amiga. É porque o valor dele caiu, né? A performance dele não é mais aquela que se esperava. E aí ele se pergunta, então onde tá, né? Então, aí voltamos então à sua pergunta. Eu acho que a gente vai ter que fazer esses homens, esses mocinhos, esses heróis, esses par românticos ou esse personagem masculino, sendo alguém que tá, eu não quero salvar o mundo nem salvar a princesa, ela já está salva por ela mesma. Eu preciso salvar a mim mesmo, né? O que em mim aqui está precisando de salvação para que eu não seja o que eu produzo, eu não seja o que eu sou útil, né? O que eu performo. Eu seja e eu tenho performance, eu tenho utilidade e eu tenho existência pura. Eu acho que o homem, hoje em dia, ele não sabe quem ele é sem estar performando qualquer coisa. Nesse aspecto, eu não sei se pela minha idade, eu me sinto muito perdida nesse lugar do homem. Aquelas que traz um pouco de si, mas eu tenho muita dificuldade em saber o que eu sou se eu não estiver fazendo algo. Que é? Mas isso eu acho que é todo mundo. Então, eu também tenho isso, mas é porque no caso do homem isso é social, né? No nosso caso a gente... É mais existencial. No caso do homem é quase uma obrigação, assim, como assim você não sustenta a sua família? Como assim você não é um pai que foi lá e defendeu sua filha e matou o cara que abusou dela? Assim, é uma cobrança. Você não tem essa cobrança. Como assim, você foi chifrado e não reagiu? E não quebrou a casa inteira? Não quebrou ela, né? Não quebrou a mulher, Tem essa cobrança? Tem uma cobrança, tem uma cartilha. Você nasce homem, você tem uma cartilha, né? Para você performar ali. Tem uma coisa, já que você entrou no pessoal, vou entrar no meu também. Meu pai separou da minha mãe, eu tinha uns 2 anos. Eu só fui reconectar com meu pai muito tempo depois. Ele voltou, devia ter uns 13, mas eu reconectei com ele com uns 30 e pouco. E aí foi bom. A ausência dele, demorou muito tempo para entender isso, mas a ausência dele me ajudou a construir a minha personalidade. Porque não é só sobre a presença, né? E aí, quando ele estava ausente, eu esperava um pai daqueles que eu via nas histórias. Né? Um Tarcísio Meira, que era o pai, o marido. O conselheiro. Eu queria o pai dos meus amigos, o professor de educação física, eu queria um pai como aqueles que eu via. Muito tempo. Eu queria os casamentos como aqueles que eu via. E aí, quando eu reconecto com ele, a vida toda vira, e ele já faleceu, hoje eu tenho muito orgulho dele não ter casado com a minha mãe de véu Grinaldo, o casamento dele ser totalmente fora do padrão, e ele ter sido ausente porque ele tinha muitas questões para resolver que ele não me passou, pela ausência. Então, e aí você foi buscar em outros lugares, ou dentro de si.
E isso foi uma astróloga, sei lá, da Ucrânia, lá que eu estava na Índia, e ela falou assim, a ausência do seu pai, aí aquelas coisas, foi combinada com você para que você pudesse fazer o que você precisava fazer. Nunca na minha vida eu tinha virado e olhado essa questão. Então, assim, 1000 vezes esse pai ausente do que um pai padrão como eu queria, Do que uma coisa masculinista presente. que teria me formatado e eu até hoje talvez não soubesse quem eu sou. Eu ainda não sei, mas eu estou mais perto do que eu estaria se eu tivesse tido um pai me formatando o tempo inteiro. Então, e isso me fez fazer as pazes com ele. E aí eu aceitei quem ele era e a gente foi até o fim. Que lindo isso. E faz eu pensar que se você criar personagens hoje para suas novelas, que é o mocinho de antigamente, é o cara que vai enlouquecer. Isso eu amava. Eu assistia a Vale Tudo, o remake, já com as redes sociais abertas, assim, porque os comentários, né, eu já sabia o que vinha. Então, por exemplo, tinha aquele personagem que não pagava a pensão. Thiago Martins. E aí, no final lá, ele fez de tudo para mostrar que tinha melhorado, que agora era um homem trabalhador, responsável, que tinha caráter, né? E a internet super dividida, se ela tinha que dar mais uma chance, não tinha que dar, eu achando que não tinha que dar. Mas aí a novela fez ele mais romântico, o perdão, porque também, se a gente nunca perdoar o homem, como é que ele evolui? Toda essa discussão. Só que aí ele vira um stalker maluco da mulher que faz um buraco no meio da sala dela e invade. Eu olhei e falei, peraí. Não tem como, né? Aí já forçou a barra demais, né? Aí eu ia para as redes sociais, todo mundo, isso que ele tá fazendo é assédio, ele apareceu no meio da sala dela. Eu acho que hoje vocês, autores, e eu já fui mais... Nós, porque eu já fiz mais novela, sério, mas quero voltar. Nós temos, e ainda bem, essa internet enlouquecendo a nossa cabeça também. Claro, porque joga um monte de perguntas e problematizações que nem todas têm que ser levadas ao pé da letra, né? Mas a gente tem que olhar que as coisas mudaram. O público mudou, ele exige outras coisas, ele espera outras coisas, ele sente diferente, né? Eu te falei do Antônio, agora o Antônio é tóxico. E a gente estava exatamente nessa questão, assim, eu não posso matar o meu protagonista masculino. Né? Esse homem, então, ele é tóxico, mas como é que eu faço para render, né? Criar nele... Sim, assim, que é um remake, também eu não posso fazer uma outra história. Exato. Aí a gente, na morte do Antônio, a gente conseguiu criar uma cena que emociona. E aí as pessoas, eu odiava ele, mas eu chorei tanto quando ele morreu. E aí tudo bem, porque é isso, a gente não pode... Esse negócio de cancelamento é uma palhaçada de rede social, porque na vida a pessoa está lá existindo. Então, assim, se tem alguém que não avançou com a gente, vamos dar a mão. Né? Você vai jogar desde que a pessoa esteja disposta a uma transformação. Claro, mas eu acho que a gente não pode jogar fora, não pode empurrar para fora do barco, na ponte do pirata, né? Joga fora do barco. Que é o que o cancelamento faz. Acha que faz, né? Porque não faz, né? E aí eu acho isso. Então, assim, eu acho que todo mundo tem o seu tempo. Um outro projeto que a gente fez, a gente falava muito isso. Todo mundo muda, mas nem todo mundo muda no mesmo tempo, né? Então tem essa, e aí a internet traz esse, né, turbilhão de possibilidades e cabe a gente ficar antenando, assim. Só que é difícil, a gente está pendulando. Eu vou te fazer uma pergunta, por exemplo, que você não tem uma amiga que já virou e falou, aquele cara tá afim de mim, mas ele é tão bonzinho, eu gosto daquele cafajeste. O machismo tá dentro da gente o tempo inteiro. E aí como é que você faz com o personagem? Porque eu preciso que essas moças, elas torçam por esse casal, né? E aí se o cara é muito bonzinho, que era o personagem do João na Beija, não vou torcer. A equipe ficava dividida. Para mim, Antônio, para mim, o par da Beija é João. Isso é muito interessante. Porque a gente ainda não sabe, a gente ainda não mudou. Metade da gente ainda é a versão antiga da gente, a outra versão já entende que a gente pode andar, mas... que eu acho que tem que ter uma coisa aí, porque não é o bonzinho trouxa, o banana, né? Porque isso é uma coisa de filmes de antigamente que... Era muito isso, ou era o cafajeste ou era o banana. Cadê o homem só legal, bacana, né? Nos filmes de antigamente a gente fica muito entre... Ela vai ficar com o cafajeste ou ela vai ficar com o bobinho que lambe o pé dela? Você tem que achar ali um outro lugar, né? Tem que achar um outro lugar, mas a gente ainda tá achando. E tem um negócio que você deve ter visto também, Soprano, desde que eu vi Soprano, isso nunca mais saiu da minha cabeça, na Beija eu consigo botar o homem cansado. A gente tem o Otávio Miller, faz ali, eu tô cansado de ter que performar, eu gosto do privilégio, eu atuo, mas eu tô cansado. Então, quando eu tô sozinho, eu tô cansado. Aí, sozinho em casa, ele molha a planta, conversa com as orquídeas. E aí, você tem o contraponto. Aquela mulher
que também está acostumada com o meu papel de ser essa mulher oprimida, mas o meu marido não me oprime. Então eu estou à deriva. A gente trabalhou isso. Assiste a cena dela, é a Kelsey que faz. Ela fica, me bate na cara, homem, me bate na cara. Assim, inverte totalmente, Sim, né? porque já veio, são fetiches muito antigos. Internalizou tanto, né? A estrutura que eu não tenho valor se ele não me maltrata, né? Uhum. O que é muito triste, né? Muito A gente triste. fez humor, mas a situação é muito triste. Sim, mas se a mulher mandando, aquelas que entram já numa louca, se a mulher falando, eu te obrigo a me dar um tapa, ela tá no comando do fetiche dela. Total. Aí Mas isso é a cena do capítulo 5 que eu te falei para um dia quando você conseguir assistir, que é quando a Beija faz a versão com o Mota, que sequestrou ela. Que ela eu não vou falar a cena aqui, mas ela fala assim, quem manda em quem? Quando você está obcecado por mim, pela minha beleza, quem está dominando quem aqui? Você acha que está me controlando? E aí ela inverte o jogo com ele. Genial, genial. Que é a coisa do sadomaso, né? Quem comanda ali de verdade? Sim. É o dominante? Será? Porque quem tem escolha é o dominado, né? Exato. Ele que tem a senha, ele que fala para, continua, ele que... Exato. Mas essa é uma discussão que eu levo para análise e no podcast que eu faço de psicanálise eu também pergunto muito para principalmente quando vai psicanalista feminista, né? Até que ponto o jogo de poder é uma brincadeira em que você está no controle? Até que ponto você tem fetiche porque é o seu prazer internalizado que você aprendeu lá atrás do jeito mais torpe possível que a mulher tem que ser subjugada. Sim. E aí você internaliza e a saída é um pouco pelo lugar do prazer. Pô, a inversão. A gente tá tendo os casais que o cara gosta de ver a mulher com outro cara, né? E os casais gays também, né? Eles têm até um nome para isso que eu não consigo lembrar, mas que eu acho meio estranho. Safadeza. Maravilhosa. Tem um outro, tem um termo mais técnico, que é mais digno. Mas isso é fetiche. E tudo bem, não vou discutir o fetiche dos outros, mas acho que tem a ver com o que você falou. É a construção, da onde vem esse prazer? Será que ele precisa vir da dor? Será que você não consegue descobrir um jeito de ter prazer sem ser pela dor? Não sei. Sem querer julgar essas pessoas, mas... Ou é uma saída livre para um machismo que tem dentro de você, só que você está dando uma outra saída para ele. É um personagem, é uma performance, é isso aí. Né? É uma cena, um teatro. A tal da broderagem é isso aí, né? Os caras querem experimentar, mas eu sou hétero. Sim. É o que está tendo, a gente está com umas peças lá no Rio, hétero sigilo, enfim, que estão discutindo exatamente isso, o tempo que você fica sendo hétero ativo. Né? Você é hétero, você não é gay. Você é hétero que faz coisa com outros homens, mas você é hétero. Gente, mas não faz o menor sentido. Isso é o que? Peças que discutem isso? Tá começando. Eu vi duas, só de um mês para cá. Hétero sigilo e a outra é primeira pessoa. São duas peças que são um pouco autobiográficas e eles falam um pouco sobre isso. Assim, na minha descoberta, na minha condição de LGBT, eu passei por esse momento de ser um hétero que faz coisas escondidas. E depois um hétero que, por ser ativo... Não sou gay. E aí até um momento que você fala, que bobagem é isso? Entendi. Deixa só eu viver minha sexualidade sem precisar ficar me agarrando em coisas para dizer que eu sou... Para me proteger de mim mesmo ou do ataque que eu sofri. Muito né? interessante essa discussão. Eu acho que não se fala muito sobre a dificuldade que é ser homem, porque a dor da mulher é tão grande, e aí o feminismo vai e é isso mesmo, mas o que eu acho é que, assim como eu fiz uma novela, Beija, né? A gente empoderou as mulheres. Quando você empodera as mulheres, é um sistema ali equilibrado ou desequilibrado. Você tem que ver o outro lado. Você vai trabalhar com o homem. Eu acho que a gente tem que fazer isso. O feminismo está fazendo um trabalho essencial, mas a gente não pode seguir com o feminismo se a gente não olhar o homem que está sobrando. Senão vão ser esses que fazem curso para atirar, os red pills, né? E esses homens têm que pegar na mão deles e falar, vamos junto. Sim. O feminismo não é só pelas mulheres, é pela sociedade inteira. Senão vira... Vão ficar uns ressentidos e aí é guerra, né? Então eu acho que a gente não pode deixar de para trás esse homem. Por isso, quando você me chamou, eu achei interessante, porque é isso, assim, a gente está trabalhando as mocinhas, a gente não pode agora deixar para trás os mocinhos. Ele não pode virar o cafajeste ou banana para a gente se livrar dele, mas quem ele é. E também não pode, outro dia também estava conversando com uma amiga roteirista e a gente estava falando, também não pode ser esse cara deitado em posição fetal, eu não sei quem eu sou o tempo inteiro, eu não sei quem eu sou. Hamlet. Porque isso é chato até numa mulher. Isso é chato com qualquer pessoa. Imagina uma... Né? Não, esse personagem homem não dá, mas essa protagonista mulher também não dá, imagina. É porque não tem movimento, a gente quer movimento, exato. né? Por isso que eu te falei, o Fortunato lá na novela, ele tem esse momento. Mas por que as pessoas gostaram? Porque ele tenta ou se esconder, ou anular, ou resolver. Sim. Ele tenta, e aí ao tentar, você que está assistindo fala, eu também estou tentando. Sim.
Eu também estou tentando. E Eu não acho é que só na reclamação, ele não, vai... é movimento. É angústia em movimento. Mesmo no erro, né? Mesmo quando ele erra, ele dá um tapa na cara de uma personagem. Eu falei, a gente perdeu o personagem aqui, não perdemos. E depois ele vai lá e pede desculpa. Eu acho que é isso, assim, quando eu te falei do pêndulo, eu acho que o personagem que a gente tem que fazer da agora para frente é o personagem que consegue passear pelo quem eu era, tentar descobrir quem eu sou e tentar vislumbrar quem eu serei, né? Quanto mais movimento para ele, melhor. Né? Uma das filhas a gente vai trabalhar uma questão que não bate aqui com o que a gente está falando, mas na outra a gente trabalha exatamente o que é o que seria a gente pós o empoderamento da mulher, né? O dia que o feminismo conseguir terminar o serviço, se é que esse dia existe, mas o que seremos nós, né? Então a gente experimentou ali na filha da Beija e no namorado dela, não é namorado, não é par romântico, no menino com quem ela se relaciona, a gente tentou trabalhar o que seria um novo masculino e um novo feminino. Que idade eles têm? Eles têm 16, 17 anos, porque ela pede para ir para o exército. E aí a gente trabalha ali questões muito diferentes, assim, é quase como se a alma dele fosse mais feminina e a alma dela fosse mais masculina, mas a gente ainda está falando de homem e mulher. Claro. Então ela é a mulher que quer ir para o exército, ela não quer casar, ela não quer ter filhos, porque ela não quer que o corpo dela se submeta à mudança agora, porque ela quer ir para o exército. E ele gosta de poesia, se permite chorar, tudo por causa da criação dos pais, né? E aí, em algum momento, eles têm uma relação sexual, ela engravida, e ela não quer ter, ela simplesmente aborta. E aí tem uma cena que, para mim, é um elemento que a gente ainda tem que entrar muito para discutir, que é um outro lado da moeda, porque aí quando ele descobre que ela tirou a criança, né, que ela não queria ter, ela fez escondida, correu risco, a gente mostra que não é tão simples assim, não é uma glamorização do aborto, mas é uma questão a ser discutida, e ele faz uma pergunta que eu não quis responder na novela, não sei responder ainda na vida, mas eu queria ter. Você perguntou para mim se eu queria ser pai, eu queria ser, porque ele é o... E aí ela fica, mas o corpo é meu. Então a gente chega num dilema aqui. Como é que eu posso doar o meu corpo para um desejo seu, que não é meu? A gente para aqui. Mas eu acho que quando a gente chegar nisso, numa igualdade... Só essa pergunta já é muito moderna e legal para o momento, né? E aí você não precisa dar a resposta, porque às vezes é só colocar angústia, uma pergunta importante para a atualidade. E aí ele é o que mais aponta, talvez, para um caminho de um novo masculino ali sendo representado, né? Mas é um menino na história ainda, né? Sim, muito bom. Adorei conversar com você, Também, querido. Tati, sempre Vamos fazer um negócio junto? Vamos, agora a gente conversa sobre isso. Tá bom. Vamos trabalhar junto. Fora da câmera. Isso. Valeu, gente. Obrigada e até um próximo programa, um próximo encontro.